Hoje a gente vai ler João 8, do versículo 1 a 11. A mulher adúltera. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo essa mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu a isso? Perguntaram-lhe isso, a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um a um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. São palavras da salvação. Glória ao Senhor. Esse texto para mim mostra tanta coisa maravilhosa, ensina tanta coisa. Eu falei, como é que eu ainda não levei esse texto lá para os filhos de Maria? Fiquei me perguntando, como que em 2 anos e tanto eu nunca trouxe esse texto? O primeiro ensinamento de Jesus nesse texto é o seguinte: por que os escribas e os fariseus foram lá? Eles queriam fazer o quê? Colocar Jesus na saia justa. Porque se Jesus falasse, vamos apedrejar, ele ia sair daquele papel que estava todo mundo achando encantador, de libertador, de não julgar ninguém. Mas ao contrário, se ele falasse, não apedreja não, o que eles iam dizer? Esse cara não segue as leis de Deus, não pode ser de Deus. Então colocaram Jesus de verdade numa sinuca de bico. Quando Jesus se vê nessa sinuca de bico, o que ele faz? Ele se cala e começa a escrever na areia. Esse é o primeiro ensinamento. Quando você se enxergar numa sinuca de bico, quando a emoção tomar conta de você, quando quiserem te colocar contra a parede, cala a boca. Difícil para mulher, né? Para homem é mais fácil, homem consegue, né? Mas mulher não vai. Eu tenho um dom de me assustar comigo mesma, porque de repente, quando eu vejo, eu já falei. Eu falei, como é que bota de volta na boca? Não dá mais, né? Nem dá pra dizer que era mentira. Então, quando a emoção pega, Jesus chama a gente ao silêncio, para que a gente seja tardo ao falar, para que a gente possa ponderar. E quando você silencia, você obriga o outro a silenciar também. Se a pessoa está lá esbravejando na sua frente e você está em silêncio olhando, vai ter uma hora que a pessoa vai parar e vai silenciar também. E a razão é retomada. Então Jesus começa nessa noite mostrando para a gente uma regra de boa convivência. Na hora que você estiver na sinuca de bico, não fala logo não. Espera um pouquinho, calma. Espera um pouquinho. Dizem alguns estudiosos que ele estava escrevendo na areia os pecados das pessoas. Eu não acredito não, porque Cristo não é de condenar e nem de apontar o pecado, né? Eu acho que ele devia estar fazendo um desenho, tipo uma casinha, tá lá desenhando, bonitinho. E que lei é essa de Moisés? Lá em Levíticos, gente, né, o livro da Bíblia, que tem as leis de Deus. Eram leis o quê? De convivência. Eram leis, se você parar para prestar atenção, eram leis para preservação da espécie. Então tem algumas leis ali, por exemplo, uma mulher menstruada não podia sair de casa. Era considerada impura. Mas por quê? Porque podia pegar uma infecção. A gente sabe que o útero fica todo aberto. Então, como Deus não ia explicar toda a anatomia da mulher naquela época, ele dizia, não pode. Assim como você fala para uma criança, né? A criança vai enfiar o dedo na tomada, você não vai explicar do polo positivo e negativo, que ela vai tomar um choque, não é? Você diz para ela o quê? Não pode, está proibido. Então o livro de Levíticos tem muitas proibições, por exemplo, comer carne de porco.
Hoje em dia tem gente que morre com infecção por conta de carne de porco. Então naquela época, ao invés de dizer alguma coisa, não coma carne de porco. Então tem certas coisas que tem ali nas leis que hoje já não se aplicam mais, mas eram leis de sobrevivência e de boa convivência. A lei contra o adultério, se você for parar para ver, é assim, um negócio, tipo Sodoma e Gomorra, né? Lá em Levíticos 20, são as leis penais, né? Então ele fala assim, se um homem cometer adultério com uma mulher casada, com a mulher do seu próximo, o homem e a mulher adúltera serão punidos de morte. É dali que eles tiraram esse texto para perguntar a Jesus Cristo, né? E aí continua, se o homem dormir com a mulher do seu pai, coisas horrorosas, mas que aconteciam naquela época. Então que Deus foi colocando como leis para que a célula família começasse a aparecer e a existir, né? Então, quando colocam Jesus à prova, quando perguntam a ele sobre a lei, ele sabia exatamente o que eles estavam querendo e calou. Então a primeira lição de Jesus pra gente, principalmente para nós do sexo feminino, é na hora da aflição, ao invés de esbravejar e falar, cala. Jesus então estava lá fazendo e o povo continuou insistindo. Aí ele para e diz assim, quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Quem aqui tem a vida irrepreensível ao ponto de poder julgar alguém? Ninguém. Cristo hoje diz pra gente que a gente não é digno de julgar a vida de ninguém. Porque a gente também é pecador. A gente também tem limitação. Eu costumo dizer que se você está se achando muito santo, né? Você chega aqui, você vai para a missa, vem para os filhos de Maria, e você começa a achar que você tem que construir até um pedestal na sua casa para você poder subir aquele seu irmão que não vai para lugar nenhum, você manda beijar o pé do cão, né? Você vai pedir e fala, eu vou para o céu porque eu vou para os filhos de Maria toda segunda-feira e eu vou para a missa. Então, se você está sentindo muito assim, eu falo para você, volta para a luz. Você não está se enxergando, não? Quanto mais perto a gente está da grandeza de Deus e da luz de Deus, mais a gente vê a nossa pequenez. Quanto mais perto a gente chega perto da luz, mais a gente vê as nossas sujeiras, os nossos defeitos. E por que eu tenho que ver meus defeitos, Kel? Para eu deitar na BR e desocupar o mundo? Não. Eu tenho que ver meus defeitos porque só tem cura com diagnóstico. Eu tenho que ver meus defeitos porque eu tenho que saber onde é que estão os meus erros. Para que meus relacionamentos sejam curados, para que eu seja curada também. Às vezes a gente reclama em casa, minha casa não tem paz, você não percebe que você é que é o chato da casa. O dia que você conseguir tirar sua máscara e se enxergar como você é e perceber, opa, o chato sou eu, você vai mudar. E mudando, muda seus relacionamentos dentro de casa. Então quando Jesus traz essa reflexão, não foi para condenar todo mundo que estava lá. Agora pega a pedra, você, eu vou apedrejar todo mundo, né? Tem uma piadinha que dizem, né? Que quando Jesus fala isso, aquele que tivesse pegado a primeira pedra, aí houve a pedrada. E fala, mãe, você não vale. Que Maria tinha jogado a pedra, que absurdo falar um negócio desse, né? Mas, o fim da picada pensar um negócio desse. Pior ainda eu falar um negócio desse. E quando chegar lá no céu, a Maria ainda vai chegar comigo e falar, minha filha, vem cá. Vamos conversar algumas coisas aí que você faz em meu nome. Mas então a gente não tem direito de julgar ninguém porque a gente não é nada. A gente também é imperfeito, a gente também tem as nossas limitações. E dentro dessas limitações, a gente aprende a ser misericordioso com o outro. Quando eu começo a perceber que eu não sou tão santo assim, quando eu começo a perceber que eu não sou tão boa assim, eu começo a perceber que o outro também tem direito de errar. E se o outro tem direito de errar, fica mais fácil perdoar. Então, na verdade, Jesus Cristo traz essa reflexão maravilhosa pra gente. Porque nessa história a gente só pode estar em dois papéis. Ou a gente é a mulher apedrejada, adúltera, ou a gente é a multidão que quer apedrejar. Se a gente é a multidão que quer apedrejar, hoje Jesus vira pra você e fala assim, sai do pedestal. Olha que você também tem defeitos. Ele fala lá no Evangelho de São Mateus, ele fala assim, não julgueis e não sereis julgados. Porque do mesmo modo que julgardes, serei vós também julgados. E com a mesma medida que tiverdes medido, também vós sereis medidos.
Porque olha a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu. Como ousas dizer ao teu irmão, deixa-me tirar a palha de teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e assim verás melhor para tirar a palha do olho do teu irmão. Então, não temos o direito de julgar. E mais, porque eu não posso julgar ninguém, eu preciso também reconhecer as minhas pequenezes para que eu possa ser verdadeiramente curado por Deus. E ter os meus relacionamentos curados. A minha vida curada. E aí o povo foi saindo um a um, né? E é interessante assim, está escrito, a começar pelos mais velhos. Então a pessoa com mais sabedoria, ela tem mais facilidade de enxergar os seus defeitos, né? A gente às vezes na nossa soberba, a gente se acha tão bom que até demora um pouquinho, peraí. Os que demoraram para sair não estavam achando defeito, ainda estavam na esperança de poder jogar a pedra, não é verdade? Então, que hoje, nessa noite, a gente tenha essa humildade de saber nos enxergarmos como somos, fora de pedestal. E então ele se ergue e vendo ali apenas a mulher, pergunta, mulher, onde estão os que te acusavam? E ela fala, ninguém me condenou, Senhor. Jesus aqui se apresenta como Deus da misericórdia. O Deus do Antigo Testamento é o Deus da justiça. Nosso Senhor, quando vem, Jesus Cristo, quando vem, Ele vem como Deus da misericórdia. Misericórdia, miséria, córdia e coração. A gente entra com as misérias e Jesus entra com o coração. Então a gente não precisa ter receio de se aproxegar, de aconchegar no colo de Cristo, quando a gente está na miséria, no pecado. Porque é lá que a gente deve estar. Cristo fala para a irmã Faustina, certa vez, ela em oração, ele fala para ela, olha, você já me deu tudo que podia me dar, mas te falta me entregar alguma coisa. E ela perguntou, mas o quê? Já entreguei minha vida, meu serviço, eu já entreguei tudo para o Senhor. Não, Faustina, ainda te falta entregar alguma coisa. E Faustina fica com aquilo alguns dias pensando. E aí então ela joga a toalha, né? Ela fala, Senhor, o que falta te entregar? E ele fala, aquilo que nasceu em ti. Gente, o que tem em você que só nasceu em você e só a você pertence? Quem chuta? A alma veio de Deus. A digital. A digital também veio dele. O que é que não vem de Deus? Meus cabelos louros vieram de Deus. Tá certo que não são louros, são pintados, mas a tinta veio dele também. Nossos pecados, nossas misérias. É a única coisa que você tem que não veio de Deus. Então, se você quiser ser inteiramente de Deus, você tem que se entregar nas suas maravilhosos dons, mas precisa se entregar nos seus pecados também. Quem aqui no ofertório da missa já entregou os pecados para Jesus? A gente entrega o coração, né? Aí imagina um coração florido, bonito. Toma, Senhor, meu coração mais lindo do mundo, cor de rosa. Meu cor de rosa? Nunca imaginei meu coração vermelho, o que será, né? Peppa Pig. Toma, Senhor, meu coração. Aquela limpinho, bonitinho. E Jesus fala assim, mas eu te queria por completo. Jesus hoje quer que você entregue para Ele as suas misérias. Porque só assim você vai ser por completo dele. Porque tudo que tem aí de você pertence a Ele. Seus anos de vida pertencem a Ele. Seu fio de cabelo pertence a Ele. A unha pertence a Ele. Ele te quer por completo. Por isso Ele acolhe os pecadores e acolhe as nossas misérias. Para que essas misérias sejam transformadas no colo dEle. Hoje Ele fala para mim e para você, olha, você tem um tanto de miséria na sua vida, mas eu não te condeno, não. Eu te acolho. Eu te amo. Eu te olho de uma maneira diferente. Imagina o olhar trocado de Jesus para aquela mulher e daquela mulher para Jesus enquanto as pessoas estavam saindo. Eu sou super romântica, fico imaginando. Né? E o povo saindo, Jesus olhando para ela olhando para ele. E de repente eles se tocam, que não tem mais ninguém. Assim também é. Porque a gente tem feito exercícios espirituais, né, da gente poder estar com Deus, mas muitas vezes o que nos impede de estar com Deus? Ah, mas eu sou tão pecadora. Hoje Jesus vem te trazer essa novidade. Porque você é pecadora, eu te quero do meu lado.
Por que você está toda aí ferida, uma ovelha ferida, toda fedida lá que você caiu lá no vale? Eu te quero do meu lado, porque eu que vou te dar o banho, eu que vou te cuidar, eu que vou cuidar das suas feridas, eu que vou te transformar, vou te restaurar. Eu te convido então a enxergar esse olhar de Deus. Nós vamos ser as mulheres adúlteras, tá? Hoje à noite. Então a gente vai se enxergar. As pessoas que nos condenam, tem tanta gente que condena a gente, né? Julga que é uma beleza. Fácil julgar, né? Calçar o sapato da gente eles não querem não, mas falar mal é uma maravilha, né? Então a gente vai ver essas pessoas nesses lugares, só que Jesus vai estar com a gente. Então esses julgamentos já não vão doer tanto no nosso coração, quando a gente sabe que Jesus está do lado, vai dar tudo certo. E a gente vai trocar esse olhar com Jesus Cristo, vai se permitir ser olhado por Cristo, apesar dos nossos erros. E por causa dos nossos erros Ele nos ama. Combinado? Então, fecha o olho que é hora de encontrar com Jesus e com seus acusadores também. Amado Deus, Tu bem nos conhece. Tu conheces todas as nossas misérias, os nossos pecados, mas Tu nos ama mesmo assim. Nessa noite, Jesus, nós queremos nos sentir acolhidos como essa mulher adúltera se sentiu acolhida por Ti, pelo Teu olhar de amor e não de condenação. Queremos Te pedir, Jesus, a graça também de nos enxergarmos sem nos condenarmos, porque às vezes, Jesus, a gente se cobra tanto, que nessa noite a gente saia daqui sabendo que somos todos imperfeitos e só vamos mudar se entregarmos essas imperfeições nas Suas mãos, Senhor. E é isso que queremos fazer agora. Dentro de nosso coração há tanta miséria e queremos hoje Te entregá-lo com tudo que tem de bom, mas também com os nossos pecados e limitações. Receba, amado Deus, tudo que somos, nossas fraquezas. Receba também, Senhor, a vontade que temos de Te amar verdadeiramente. Tu conheces nossa vida, nossos corações, nossos pensamentos. Recebemos então por completo hoje. Ensinai-nos também, Jesus, a calar nos momentos em que nos encontrarmos em sinucas de bico, no momento em que nos encontrarmos acuados, que saibamos fazer como Você fez nessa passagem bíblica, calar, ser tardo no falar. Queremos Te pedir também, Senhor, pureza no nosso coração, para que não julguemos mais os nossos irmãos. Te pedimos para que retire de nós, Senhor, toda a venda espiritual que nos impede de nos enxergarmos como somos. Mostrai, Jesus, o que precisa ser mudado na gente. Vem curar, Jesus, essas feridas dos nossos corações que muitas vezes nos fazem ser tão insensíveis com o próximo, até mesmo intransigentes muitas vezes. Vem transbordar com Teu amor no nosso coração, na nossa vida, amado Deus, para que sejamos transformados em Ti e transformados em Ti, Senhor, possamos também ser fonte de misericórdia a todos os nossos irmãos. Recebe, amado Deus, tudo que somos ou nada que somos. Que saibamos viver de maneira diferente, Senhor, enxergando-nos sem máscaras nenhuma, para que possamos Te pedir a cura definitiva do corpo e da alma de cada um de nós. Nós Te amamos, Jesus, por isso
estamos aqui hoje. Muito obrigada pela paz que sentimos, fruto da sua presença no meio de nós. Cada um agora fala o que deseja entregar para que seja mudado completamente no seu coração, no seu modo de agir, na sua vida. Deus te quer criatura nova, com roupagens novas. Fala para Ele agora. Aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. Nosso dever de casa dessa semana, na verdade, são 2 deveres. O primeiro é não julgar. Para de julgar o povo que está do teu lado. E o segundo é, enxergando uma miséria sua, não se julgue também. Não se condene, porque Cristo não te condena. Ao contrário, quando você enxergar um defeito seu, você vai se enxergar entregando esse defeito na mão de Jesus. Sem se indignar com você. Você não é perfeito, não precisa ficar indignado. Você tem o direito de ser limitado. Mas essa sua limitação, esse seu pecado, esse seu defeito, nessa semana, você vai entregar para Jesus. E deixa que Ele sabe como transformar isso em você. Nada de fofoca, hein? Tardo ao falar. Segura a língua. Semana é semana de mudança de atitude. Jesus fala assim: amai-vos como eu vos tenho amado. É necessário que você se enxergue como Cristo te enxerga. É necessário que você se ame como Cristo te ama. É necessário que você enxergue o seu irmão como Cristo enxerga o seu irmão e ame o seu irmão como Cristo ama. É o nosso dever. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.